agora de uma função chamada ext.texto, que é extrair texto. Na verdade, essa função retorna os caracteres do meio de uma cadeia de texto, de uma cadeia de caracteres, tendo a posição e o comprimento especificados para retornar os caracteres que estão aí no meio, no miolo daquela cadeia de caracteres. Como é que funciona essa função ext.texto? Ela tem basicamente 3 argumentos. O primeiro são separados por ponto e vírgula, cada argumento. O primeiro argumento é o texto, que é uma cadeia de caracteres de texto que contém os caracteres que se deseja extrair, por isso ext.texto é extrair um texto. O segundo argumento é o número inicial, ele indica a posição do primeiro que a gente deseja extrair. A posição do primeiro é a posição onde inicia a extração. E o número de caracteres indica o número de caracteres a serem retornados do texto. Eu vou mostrar isso na prática como funciona, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui essa palavra informática que está na letra, na célula A1, e vamos colocar igual ext.texto, que é o nome da função para extrair texto. Vamos imaginar que eu coloco no primeiro argumento aqui A1, porque o primeiro argumento é o texto. Nesse caso eu botei A1 porque eu vou analisar o texto informática. Agora, o segundo argumento eu coloco o número inicial, a partir de onde eu vou extrair o texto. Se eu colocar, por exemplo, 3, isso quer dizer que eu vou passar a extrair o texto a partir da posição 3. E como é que a gente conta essas posições? O I é a posição 1, o N é a posição 2, o F é a posição 3, o O a posição 4, o R a posição 5 e assim sucessivamente. Então, quando a gente diz assim, ó, A1 é o texto informática. O que é esse 3 que veio depois do ponto e vírgula? É o número inicial. Como é que a gente sabe qual é o número inicial? Se aqui disse 3, tem que contar desde o início 3 caracteres, ó. I, N, F. Então, F é a posição inicial. A partir do F é que eu vou extrair o texto. F é a posição inicial. E agora, no segundo argumento, eu vou colocar aqui 4, indicando que a partir da posição inicial eu quero extrair 4 caracteres, é o número de caracteres que eu quero extrair. Então eu estou dizendo que do texto A1, que é informática, eu quero extrair o texto a partir da posição 3, que é o F, e a partir dali eu quero 4 caracteres. Então vamos contar, ó, 4 caracteres a partir do F. Tem o F, tem o O, tem o R e tem o M. Então a resposta tem que ser form. Quer ver? Eu vou pressionar Enter e a resposta foi form. F-O-R-M. Porque a partir da posição 3, que era o F, eu quis extrair 4 caracteres. F é 1 caractere, O é 2 caracteres, R é 3 caracteres e M é 4 caracteres. Por isso que ficou ali o resultado form. Se eu colocar, vamos fazer um outro exemplo. Em vez de 3, agora eu vou colocar 5 e eu quero extrair 2 caracteres. Então vamos ver qual é a posição 5. Partindo do início aqui, contando 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o R. E a partir do R, que é a posição 5, agora eu quero extrair 2 caracteres. 2 caracteres, então, um caractere é o próprio R e o segundo caractere é o M. Então agora a resposta tem que ser RM. É o que acontece quando eu pressiono Enter. Então vamos lá, pessoal, entender isso numa questão de prova. Acompanha comigo. Na ferramenta Microsoft Office Excel configuração padrão, a função ext.texto é utilizada para retornar os caracteres do meio de uma sequência de caracteres de texto, tendo a posição e o comprimento especificados. São parâmetros dessa função exceto. Lembra, nós temos 3 parâmetros, 3 argumentos. Qual é o primeiro argumento? É o texto, o segundo argumento é o número inicial e o terceiro argumento é o número de caracteres. Então o que não tem, o que é exceto, é o número final, porque o primeiro argumento é o texto, o segundo argumento indica o número inicial e o terceiro argumento o número de caracteres a partir daquele número inicial que eu vou extrair. Agora, não tem nenhum argumento que eu indica o número final. Isso não tem. Por isso aqui, exceto aquilo que não é um parâmetro, aquilo que não é um argumento da função ext.texto, é o da letra B de Brasil, o número final. Isso não tem indicativo nessa função. Certo, pessoal?